Então, vamos dar início aí à aula de Máquinas Elétricas 2. Compartilhar a área de trabalho com vocês. Então vamos lá, né? Para o nosso encontro 14. Hoje vai ser uma aula, vamos reforçar aí os informativos, né? Vamos rever aí o nosso calendário e fazer uma revisão rápida aí do conteúdo, falar um pouco da prova, né? Que vai ser na semana que vem. Então hoje a gente vai fazer a aula de revisão, né? A aula de hoje, uma aula de revisão. Na próxima semana, eu também vou entrar ao vivo para algumas dúvidas, para quem ainda não tiver feito a prova, certo? Para quem já fez também é bom entrar para a gente falar, um pouco da prova, né? Como que foi. Mas vai ser um encontro rápido também, né? Porque a gente já vai ter finalizado aí essa parte aí, né? Conteúdo e prova. A prova, pessoal, é no dia 12, certo? Na próxima sexta-feira. Ela vai de 8 da manhã do dia 12 às 8 da manhã do dia 13, certo? Ela vai estar disponível somente nesse período aí, certo? Então, atenção para não perder o prazo. Então, ela vai ser realizada de forma interativa, né, com prazo de 24 horas para responder o questionário. É um questionário do Forms do Teams, certo? Todos os professores vão deixar os links no AVA, na unidade 4, seção 3, aula, certo? Eu também vou deixar lá e também vou deixar no grupo do WhatsApp, certo? Vou mandar pelo grupo do WhatsApp também. Certo? Professor, Pode perguntar. se a gente deixar para fazer a avaliação no horário da aula, o senhor dá uma forcinha para a gente? Eu posso tirar dúvidas, certo? Algumas dúvidas eu Eu tiro já sim, não tem ajudo. problema não. A prova, ela foi padronizada também. Isso, de todas as disciplinas presenciais. São 16 questões. São 12 questões objetivas. Aí nessas aí eu não ajudo, né? Porque aí Justo. isso aí é teoria, né? Foram questões teóricas. Nessas objetivas eu nem coloquei cálculo. Todas as 12 são de teoria mesmo. E temos aí 4 questões discursivas, né? De cálculo. Lá no Forms você vai fazer do jeito que a gente faz a nossa prova, só coloca a resposta final, certo? Porque não tem como você pôr o desenvolvimento lá, você vai ter que digitar o desenvolvimento do exercício, certo? Geralmente, como eu corrijo só a resposta final, né? Então isso não vai ser problema. Caso você queira me mandar a foto com a resolução, certo? Mas eu não vou exigir isso, certo? Ah, outra coisa também, nas questões objetivas, eu coloquei matéria do livro todo, certo? De todos os capítulos. Hoje a gente vai fazer uma revisão aí do conteúdo. Já nas questões de cálculo, são só os cálculos das unidades que a gente viu na segunda VA, né? Da unidade 3 e unidade 4. Leandro, Certo? Pode perguntar. vai ser só uma resposta certa por questão? Objetivo, assim. Ah, Na tá. objetivo, é uma resposta só, certo? É múltipla escolha, né? A, B, C, D, E. Na de cálculo, lá na prova vai ter aquela tabela com o seu nome e os números.
cada aluno tem o seu número, do mesmo jeito que a gente faz a nossa prova. Essa tabela dos números também eu vou mandar no grupo do WhatsApp, certo? Para quem tiver alguma dúvida, mas também tá lá na prova, eu deixei tudo lá. Ah, tá. Não, é porque teve professor que pôs 2 respostas. Queria Não, confirmar. Não, tem essa opção também. Lá, quando a gente faz a prova, tem a opção, né? Somente uma resposta, mais de uma resposta. Todas as minhas é uma resposta correta somente. Certo? Beleza, valeu, obrigado. Aí o lançamento das notas, né? O prazo final para a gente lançar é dia 20, para vocês receberem é dia 21. Aí depois é para alunos que não fizeram a prova, né? A segunda chamada interativa 22 e 23, segunda chamada presencial 25. E para quem ainda não atingiu a pontuação, né? 29 e 30 é o exame final. Certo? Outro ponto também importante, e anotem aí, ó. A gente vai ter que cumprir aí, ó, a carga horária de laboratório. Então são 2 aulas, certo? Serão nos sábados, ó, amanhã e no próximo sábado, ó, a partir de 4h30, certo? Para incentivar a participação na aula de laboratório, ó, eu estou disponibilizando mais 80 pontos bônus para cada aula, certo? Quem não participar da aula não recebe os bônus, mas isso também não vai fazer diferença, que a prova continua valendo os 4.000 pontos. Quem participar, né, vai receber mais aí, ó, 80 pontos bônus por aula. Essa, Pode falar. Pode abrir o microfone aí. essa aula no sábado não conta presença, porque, por exemplo, eu trabalho no sábado na parte da tarde. Não conta presença nenhuma. Ela só vale os 80 pontos bônus, entendeu? É ponto bônus. Você não participar, você não recebe o ponto, mas isso não faz diferença nenhuma, certo? Tá ok. Entendeu? Professor, Agora, quem participar vai ter mais aí 80 na aula de amanhã e 80 na outra. Aí eu vou contabilizar isso aí. Pode perguntar. no caso, só o fato de participar da aula já vai ganhar os pontos Não, ou vai ter alguma atividade? Tem uma atividade. É o seguinte, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente vai simular um circuito no CAD Simu, que é o programa. Então, se vocês já quiserem baixar ele é livre. Deixa eu até colocar aqui o slide, ó, que vocês anotam. Amanhã, eu ia deixar um tempo amanhã para vocês baixarem ele. Se vocês quiserem também, eu posso mandar por e-mail, que eu tenho. Ele é bem levinho. Mas já manda outro. Acho que aí, se der algum erro, a gente já fica mais fácil. É esse aqui, ó. Se vocês quiserem já anotar aí. CAD Simu. Então, como que funciona a aula de laboratório? Amanhã eu vou dar mais informações. Anotaram aí o nome do software? Anotei sim. A gente vai ter uma parte teórica, né, rápida. Depois eu vou fazer a simulação com vocês. Aí depois eu vou deixar vocês fazendo durante 1 hora, certo? O que você tem que fazer para receber os 80 pontos? Você tem que mandar um vídeo, certo? Você fazendo a simulação, você faz um vídeo curtinho, me manda que você recebe os 80 pontos. Mas amanhã eu falo mais sobre isso. Ok. Certo? Então anotem aí, ó, amanhã 4h30. E no próximo sábado, 4h30. Certo? A de teoria de controle moderno é às 2h30, não é? Agora a teoria de controle moderno é 12h30. Ah, tá. 12h30. E circuitos elétricos, tem alguém de circuitos? É 10 horas. O e-mail e o WhatsApp, isso aí você já tem, né? E tem o nosso grupo também, né? Eu acredito que não vai dar nenhum problema, né? Nem nas aulas de laboratório, nem na prova, porque tá tudo muito tranquilo. Sistemas Né? vai ser a mesma data? Como? Sistemas vai ser a mesma data de prova? Sistemas. Telecomunicação?
Não, sistemas de telecomunicações é na terça-feira. As provas presenciais, elas são no dia da aula. Entendeu? Então, a de máquinas elétricas vai ser dia 12, né? De 8 da manhã até 8 da manhã do dia seguinte. Sistemas de telecomunicações, a prova é no dia 16. Beleza. E quem é teoria de controle moderno, a prova é no dia 17. Certo? E isso é para todas as presenciais são assim, de todos os professores. O dia da aula é o dia da prova. Certo? Certo. E a bonificação, como a gente aqui, né, já tem um slide sobre isso, né? Vou disponibilizar mais 80 pontos por aula, né, nos laboratórios do dia 6 e 13. Vou dar um tempo para vocês fazerem, né? Uma simulação bem simples, vou fazer coisas mais simples. Então, o tempo para resolução de cada exercício é de 1 hora e a bonificação é de 80 pontos. Aí você envia o vídeo da resolução pelo WhatsApp durante esse tempo, certo? Beleza? Nessa aula, então, mais alguma pergunta? Ela é mais para informativos, né? E também para a gente fazer aí uma revisão, né? Vamos fazer uma revisão do conteúdo e eu já vou destacar aí os exercícios mais importantes para a prova. Vou abrir o livro aqui. Certo? Na parte de teoria, né, pessoal, vão cair todos os capítulos, todas as sessões, certo? Desde a unidade 1 até a unidade 4, certo? Vamos então passar aí rapidamente, fazendo já uma revisão aí para a prova, mas também você já está estudando, né, essa parte. Um bom recurso aí para vocês estudarem, né, para vocês darem uma lida, é no próprio resumo que vocês fizeram, né? Se é o resumo das sessões, são os pontos mais importantes, então tá o que é mais importante aí para a prova. Como são 12 questões e são 12 sessões, nessa prova de máquinas elétricas, eu coloquei uma questão por sessão. Então, cada questão está relacionada a uma sessão, certo? Então, vamos voltar aqui, né? Lá no início do curso, né, na unidade 1, a nossa disciplina Máquinas Elétricas 2, né? Então, ela é continuação de uma outra disciplina, que é Máquinas Elétricas 1. Então, a gente começou o curso ainda lá nas aulas presenciais, né? Fazendo uma revisão aí, fazendo um aprofundamento teórico em máquinas de corrente contínua e máquinas de corrente alternada. Na verdade, ele concluía aí alguns pontos importantes aí lá de máquinas 1, né? Aqui na seção 1.1 a gente falou de máquinas de corrente contínua, né? A gente reviu a questão, né, de máquinas elétricas, né? São duas as máquinas elétricas, os geradores, né, que transformam energia mecânica em energia elétrica, e os motores que transformam energia elétrica, né, convertem energia elétrica em energia mecânica, né? Então, primeiro a gente reviu aí as máquinas de corrente contínua. Um ponto importante também, se a gente fez lá na sala de aula ainda, né? Quando a gente faz estudo de máquinas, primeira coisa é determinar aí, ó, a estrutura da máquina, né? Os principais componentes da máquina, né? Então, aqui a gente tem aqui uma máquina de corrente contínua, ó, com seus principais componentes, ó. Toda máquina de corrente contínua vai ter um estator, né, que é a parte estática, e vai ter um rotor, que é a parte girante, né? O estator, no caso das máquinas de corrente contínua, é o campo, certo? O estator é o campo, né? Onde forma aqui, ó, o norte-sul. E o rotor é a armadura, né?
A armadura sempre é o componente que vai estar ligado ao circuito externo. Então, isso aí é um ponto importante em máquinas de corrente contínua, né? Vocês viram lá em máquinas 1. E aqui nesse capítulo ele destacou aí, ó, um fenômeno que ocorre nas máquinas de corrente contínua, ó, que é a reação de armadura, certo? Então aqui a gente tem um fluxo magnético na armadura, que é a parte rotativa, né? E um fluxo polar, né? Um fluxo magnético aqui, ó, um campo magnético, ó, devido aos polos da máquina, os próprios polos da máquina, né? O campo magnético em que o rotor é mergulhado. E a interação entre esses fluxos, ó, provoca aí um deslocamento do campo, ó. Isso aqui é a reação na armadura, ó. Então, esse aqui foi um ponto importante desse capítulo, ó, do capítulo 1. Ó. Então, se você quiser anotar aí, ó. Então, ó, a definição aqui, ó, a reação de armadura é o efeito desmagnetizante que a máquina CC apresenta devido à interação dos fluxos de campo magnético da armadura e do enrolamento de campo. Este efeito reduz o valor da corrente de campo efetiva, reduzindo também a tensão gerada. Além disso, a reação de armadura provoca as seguintes alterações na operação normal de máquina. Então, é um fenômeno, é intrínseco à máquina, né? Mas ele é prejudicial. Desloca a região da zona neutra no sentido oposto ao da rotação, reduz o torque do motor devido à desmagnetização e causa o centelhamento nas escovas devido a um curto-circuito da tensão induzida na armadura quando ocorre a comutação. Então, é um fenômeno que ocorre na máquina de corrente contínua, né? Só que ele é prejudicial. O que a gente faz para resolver isso? Ó? Tem algumas técnicas, né? Alguns artifícios, ó. Então, os efeitos da reação de armadura podem ser contrabalanceados através do uso de alguns dos artifícios. Ó. Então, são 3. Ó. Ajuste da zona neutra, uso de interpolos e uso de enrolamentos compensadores. Ó. O ajuste da zona neutra consiste em fazer o ajuste das escovas e do computador de forma a reposicioná-los no local onde a zona neutra foi deslocada. Certo. É como se você fosse lá na máquina, né, e realinhasse as posições, né, das escovas e do computador para que ele ficasse sincronizado com o campo magnético. Só que isso é pouco usado, né, porque você teria que mexer na estrutura da máquina, né? O que é mais usado aí, ó? Os interpolos, né, que vão ser que vão gerar campos que vão retificar, né, aquele disposicionamento do campo, ó, também não, tem interpolos, né? São polos entre os polos principais, ó, os interpolos, e o outro é o uso de enrolamentos compensadores. Vendo aqui, ó, você coloca enrolamentos aqui, ó, de compensação, ó, nos circuitos do estator, ó, tá vendo? Que vão gerar um campo contrário, que vão retificar aquele desposicionamento do campo, certo? Ainda dentro da unidade 1, ó, a gente viu as máquinas de indução, né? Na seção 1.2, né? Temos as máquinas de corrente contínua, as máquinas de indução são máquinas de corrente alternada. Só que elas são assíncronas, né? Elas giram com uma velocidade abaixo da velocidade síncrona. A gente falou muito sobre isso também, né? Ainda lá na aula presencial, ó. Uma coisa que a gente usou para fazer os exercícios, ó, foi o circuito equivalente da máquina. A gente fez isso para trifásica. Aqui no caso dessa unidade é a trifásica, certo? Aqui, ó, são máquinas de indução trifásicas. É a máquina mais utilizada, né? É a máquina de indução trifásica. Por quê? Ó, ela é vantajosa aqui, ó, uma coisa importante aqui, ó. Ele é uma máquina versátil, robusta, mas principalmente porque ele tem partida própria, certo? Esse aqui é um ponto importante aí da máquina de indução trifásica. Então é uma máquina que possui partida própria, diferente das outras, né, que precisam de dispositivos de partida.
Aqui, ó, vamos anotar aí, ó, algumas características importantes aí dessa máquina. Aqui, ó, simplicidade, baixo custo de aquisição e operação, pouca manutenção. Então, ela apresenta várias vantagens aí. Falando de circuito equivalente, né? Esse aqui é o circuito equivalente da trifásica, ó. Sempre que você vê o subíndice 1, ó, 1, você está falando do estator. Ó. Então, 1 é estator. E 2, você está falando do rotor. Certo? E 2 aqui, ó, do rotor. O XM, ó, o R é resistência e o X é reatância, ó, lá de circuitos. Ó. Essa aqui é a parte real, essa aqui é a parte imaginária. O XM, ó, é a reatância de magnetização, é a reatância do núcleo. Certo? Então, sempre vai ter isso aqui, ó, nos circuitos equivalentes das máquinas. R1, X1, R2, X2 e o XM. Lá a gente fez exercícios também, né, lá nessa unidade, ó, a gente fez o circuito equivalente TVNAN, né, que reduz ainda mais o circuito, ó, para o equivalente TVNAN, e aí tinham as fórmulas de torque, a gente até fez isso num dos exercícios bônus, né, até caiu esse circuito aqui, ó, da máquina de indução trifásica. E para terminar essa unidade 1, né, a gente viu as máquinas síncronas, né, também trifásicas, só que elas giram na velocidade síncrona. O giro delas é na velocidade síncrona. Em máquinas 1, lá no livro de máquinas 1, ele fala das máquinas síncronas de polos lisos. E aqui a gente viu as máquinas síncronas de polos salientes. Certo? Que aí nas fórmulas vai aparecer, ó, uma parcela a mais. Ó. Essa daqui, ó, seria a parcela somente das de polo liso. Ó. A potência aqui, ó. Essa daqui. Como ela é de polos salientes, acrescenta mais. Ó, o segundo termo representa o efeito da saliência dos polos, ó, na fórmula da potência da máquina. A gente já falou sobre isso também. Um ponto importante da máquina síncrona, ó, dos motores síncronos, é que eles podem funcionar com fator de potência capacitiva também. A gente também fez um exercício desse. Certo? Então isso aí foi lá no início do curso, né? Isso aí tem questões de teoria também sobre isso. Certo? Então aqui, ó, só recapitulando, né? Então a gente viu na seção 1.1 máquinas de corrente contínua, a estrutura, a questão da reação de armadura, os 3 artifícios para contrabalancear os efeitos da reação da armadura, o ajuste da zona neutra, o uso de interpolos, e o uso de enrolamentos compensadores, certo? Ficam aqui, ó, no estator. 1.2 a gente viu as máquinas de indução, né, os circuitos equivalentes e as fórmulas, né, para determinar lá o torque mecânico. E na 1.3 as máquinas síncronas de polos salientes. Certo? A gente viu os parâmetros lá, né, as equações, aquela equação da potência é uma equação importante. E o sistema por unidade. Na unidade 2, aí a gente já estava nas aulas remotas, né, quando chegou aqui, né. A gente viu ainda sobre máquinas de corrente contínua e corrente alternada, o controle de velocidade conjugado. Certo? E a gente já estava nas aulas remotas. Na seção 2.1, a gente viu o controle de velocidade conjugado nas máquinas de corrente contínua. Então, ele falou das máquinas de corrente contínua. Na 2.2, nas de indução. E na 2.3, nas síncronas, certo? Então, a gente viu isso aí também, né? Vamos recapitular aí, né? Nas máquinas de corrente contínua, né? Ele mostrou aí a fórmula da máquina de corrente contínua com excitação independente, ó, que tá do lado da armadura. E aqui o campo, né? Elas não têm conexão elétrica, a conexão é magnética. A fórmula aqui, ó, da velocidade mecânica, ó, em radianos por segundo, ó. Tensão da armadura,
dividido a constante da armadura vezes o fluxo, menos a resistência da armadura, sobre a constante da armadura vezes o fluxo ao quadrado, vezes o torque. Certo? Isso aqui também, a gente até fez um exercício naqueles exercícios bônus, ó. Tinha essa fórmula. Que é a velocidade mecânica, K1 vezes VA, menos K2 vezes T, né? As constantes aqui. E os tipos de controle de velocidade eram 3, né? Da tensão da armadura da máquina, então você alterando aqui, você alterava a velocidade. Por meio do ajuste do fluxo de campo. E aí a gente podia fazer essa aproximação aqui, ó, a constante da armadura vezes o fluxo é igual a constante do campo vezes a corrente do campo, ó. Substituindo aqui, ó. Então eu podia ajustar o fluxo do campo, né, ajustando a corrente elétrica aqui, ó. Pode ser através de um reostato, através desse resistor, e aí eu consigo controlar a velocidade do motor. E por fim, o controle por meio da resistência associada à resistência da armadura, né? Eu colocava uma resistência extra aqui, ó. Resistência da armadura extra, ó. Certo? E ia variando essa resistência aqui. E isso ia variando a velocidade da máquina. Na 2.2, a gente continuou falando de velocidade e torque, só que agora para o motor de indução trifásico. Certo? Para o motor de indução trifásico. Uma fórmula muito importante aqui, ó, é da velocidade síncrona. Isso aqui a gente falou muito, ó. Inclusive, nossa aula de laboratório vai ser sobre isso. Como alterar a velocidade do motor de indução. Então, aqui, ó, a velocidade síncrona, ó, essa fórmula vocês têm que ter aí, ó, anotado, ó, 120 vezes a frequência sobre o número de polos. É uma das fórmulas mais importantes de máquinas aí, ó. Como é um motor de indução trifásico, ele é assíncrono, ele não gira na velocidade síncrona, né? Isso faz parte do motor. Ele tem um escorregamento, ó, que é a velocidade síncrona menos a velocidade do motor sobre a velocidade síncrona vezes 100%. E essa aqui é a fórmula do torque mecânico, certo? Como que eu posso controlar a velocidade dessa máquina? Variação dos polos da máquina de indução, óbvio, né? Se eu mudar aqui os polos, eu mudo a velocidade síncrona e mudo a velocidade do motor. Mudança da tensão de linha, que vai estar aqui nessa fórmula. Mudança da resistência do rotor, quando é rotor bobinado. E mais importante, mais utilizado, ó, por meio da frequência de linha, que é usando o inversor de frequência. Eu vou alterar aqui essa frequência, e aí eu vou alterar a velocidade. Certo? Vou fazer isso aqui pelo inversor de frequência. E na seção 2.3 a gente falou de velocidade e torque de máquinas síncronas, né? A gente viu aí a parte da velocidade síncrona. Essa aqui é a fórmula da velocidade, ó, síncrona em radianos por segundo, ó. 2 sobre o número de polos vezes a velocidade elétrica, né? A frequência elétrica. Os tipos de controle para máquinas síncronas, né? Controle em malha fechada da velocidade de máquina, né? Então a gente usa aí um sistema de automação, né, com retroalimentação, por ser malha fechada, por meio da frequência de linha, né, que é um inversor de frequência também nas máquinas síncronas, pode ser utilizado. Aqui a gente viu as fórmulas, né, da frequência, quando está abaixo da frequência nominal e acima. A fórmula da regulação de velocidade, e também a gente pode controlar a velocidade da máquina síncrona por controle direto de conjugado. Certo? Mas principalmente aqui, ó, por inversor de frequência e por controle em malha fechada. Caso lá da máquina síncrona, né? Lá na seção 2.3. Com isso a gente já finalizou a primeira VA. Certo? Vocês fizeram a primeira VA. E aí, a gente, para finalizar o curso, né? Na unidade 3, a gente falou das MRV e dos motores de passo, certo? Então, também vai ter questões lá de teóricas sobre isso, né? Na seção 3.1, os fundamentos e configurações práticas da MRV, ó, da máquina de relutância variável. Aqui já está até marcado, né? Então, a gente marcou aí os principais pontos, vocês já fizeram um resumo também, né? Sobre isso. Os tipos, né?
Os aspectos construtivos da máquina, né, que está o rotor, o estator, aqui, ó, 4 polos no estator, né, 2 polos no rotor. A gente viu que tem 2 tipos, ó, de rotor saliente e duplamente saliente. Esse aqui é o de rotor saliente, esse aqui é o de duplamente saliente. Vimos também lá o princípio de funcionamento dessa máquina, né, que ela busca o caminho de menor relutância. A fórmula do torque, aqui para o motor de rotor saliente e para o motor de rotor duplamente saliente, né? Elas são fórmulas complexas, mas quando a gente quer o torque máximo, é uma fórmula bem simples, que também caiu naqueles exercícios que a gente fez. Como que se representa uma MRV, ó? Número de polos do estator, número de polos do rotor, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, essa daqui, 4/2, né? 4 polos no estator, 2 polos no rotor. As dificuldades no projeto da MRV, porque a gente precisa de um sistema de... A gente viu que a gente precisa de equipamentos de eletrônica, porque ele precisa de eletrônica para o acionamento e para o funcionamento, né, para o controle. Mas a gente viu que hoje isso aí não é nem mais um problema, né? Porque aqui, ó, até sublinhou isso aqui, ó. Entre as vantagens... a gente falou aqui, ó, aqui em cima, ó. A eletrônica necessária corresponde apenas à metade do número de componentes utilizados em acionadores que revertem o sentido da corrente. Então, isso que a gente já tinha marcado aqui no texto, nessa questão, você tem que usar a eletrônica para o acionamento e controle dessa máquina. Aqui a fórmula, ó, você tem que calcular a indutância máxima, é uma fórmula bem simples, ó. E com a indutância máxima, a gente consegue calcular o torque máximo. Aqui, ó. Dessa fórmula aqui. Esse aqui é o ângulo do rotor, né? O alfa. Aqui. O ângulo da face do rotor, ó. Tem que ser dado no exercício, né? Por fim, a gente viu um MRV em castelo, né? Que tá vendo? Ó, tem essas saliências aqui, ó. Isso aqui já simula quase um motor de passo, que foi o assunto do outro capítulo, né? Aqui também a gente falou, ó, um problema que a gente tem que evitar aqui é o conjugado nulo, ó. Outro aspecto limitante é os pontos de conjugado nulo. Uma das soluções é usar um MRV com rotor assimétrico, tá vendo? Aí os pontos de conjugado nulo são eliminados, ó. Esse aqui é um tipo de MRV, ó, menos utilizado, mas ele tem essa vantagem, né? Então, isso aqui a gente também viu nesse capítulo. Na seção 3.2 continuou falando do MRV, né? Mas aí falou das formas de onda e conjugado. Então, a gente viu aí as fórmulas. Certo? Aqui, o que a gente estava falando do MRV, ó. Um sistema básico de acionamento da MRV de forma a garantir o controle de velocidade conjugado consiste nos seguintes elementos, ó. Tem que ter um sensor de posição do rotor, um controlador e um inversor. Certo? Então, os sistemas de acionamento das MRVs exigem um nível de controle bem sofisticado, mesmo se a operação for simples, por causa dos elementos de eletrônica que são utilizados. Então, não é só comprar a máquina, né? Não é só a máquina, tem que ter também o controlador, o inversor, tem que ter todo esse aparato aí pro acionamento e funcionamento dessa máquina. No final, a gente viu aqui até a fórmula, para você dimensionar o inversor que você vai utilizar aí nessa máquina. Tá vendo? Saber, ó, a potência nominal do inversor em VA sobre a potência de saída do motor, ó, é de acordo com um gráfico aqui, ó, do fluxo pela corrente, ó. A área, tá vendo? Ó, WREC mais WLEAK, essa área total aqui, dividido pela área desse WLEAK aqui, ó, dessa energia líquida. E para terminar essa unidade, né, a gente falou de um tipo de motor aí, ó. É um tipo de motor de relutância variável, né, especial, que é o motor de passo, né? Que aí os passos são bem menores que de uma MRV.
Também a gente viu um esquema de um MRV, né? Que o diagrama esquemático dele. E por passo, né? A gente viu aí o princípio de funcionamento, vantagens e desvantagens, né? São para aquelas... Ele é usado principalmente quando você precisa de precisão. Precisão, aqui ó. O ponto forte de um motor de passo é a capacidade de possibilidade de realizar o controle preciso dos movimentos. Então a gente viu os 4 tipos aí, né? Pode ser de passo inteiro ou de meio passo, ó. Então esse aqui é unipolar de passo inteiro, unipolar de meio passo, bipolar de passo inteiro e bipolar de meio passo. Os 4 tipos aí. Vemos aí os tipos, ó. O motor de passo é subdividido em 3 tipos, ó. Relutância variável, imã permanente e híbridos. Que une os dois, né? Tem parte dele é de relutância variável, parte dele é de imã permanente. A gente passou por essa parte de teoria. E para finalizar aí o curso, né? Aqui um exemplo de motor de passo. Ó. A gente fechou falando de motores monofásicos. A gente tinha falado de indução trifásico no início do curso, né? E no final a gente falou dos monofásicos. Certo? É importante isso aqui, ó. Os de indução trifásicos possuem partida própria, possuem torque de partida. É uma das grandes vantagens do trifásico. Já os monofásicos não possuem. Eles precisam de quê? Dispositivos auxiliares de partida. É monofásico, é só uma fase, ó. Por exemplo, um motor de 220 volts, que a gente coloca na tomada, né? São pequenos motores, né? Esses motores. Do tipo gaiola de esquilo, aqui o rotor, né, gaiola de esquilo, e aqui enrolamento do estator da máquina, um enrolamento monofásico, uma fase só. E aqui, ó, quando fala em monofásico, você tem sempre 2 parcelas aí nos cálculos, ó, o progressivo e a parcela retrógrada. Nos exercícios também a gente fez isso aí, né, que é a curva de conjugado da máquina, aqui está o torque, aqui está a velocidade. Então, o motor de indução, o monofásico, ó, como dar a partida no motor, ó, a gente tem os tipos aqui, ó, de fase dividida, né, aí vai ter um enrolamento de trabalho com um de partida. Depois que o motor parte, essa chave abre e só fica o de trabalho. Você pode melhorar aí a partida, ó, aumentando o torque de partida, ó, colocando um capacitor, ó, que é o capacitor de partida, ó. Tá vendo? O motor parte, a chave abre, certo? Só fica o enrolamento principal. Esse aqui, o capacitor é de partida. Pode ter o caso do capacitor ser permanente, tá vendo? Não tem uma chave, ó. É durante a partida e o funcionamento que ele tem em função. Certo? Esse aqui é um caso que tem, ó, tanto o capacitor de partida quanto o capacitor permanente. E um outro tipo é o motor de polos sombreados aí, o motor monofásico, né? Depois em 4.2 a gente falou das fórmulas, né? Aqui fala das características de cada um deles. Depois a gente falou aí como a gente fala sempre, né, de velocidade e torque, ó, campo magnético, como se forma o campo magnético gerante do motor de indução, ó. Aí os circuitos equivalentes, ó, agora para o motor de monofásico, né? Repara aqui, ó, que agora você tem aqui o circuito equivalente em regime permanente, ó. Esse aqui vai ser em B com influência dos campos progressivo e retrógrado. Então vai ter a parte do progressivo, que é quando você tem o subíndice F. E o retrógrado é quando você tem o subíndice B. Tá vendo? Nas fórmulas. A gente viu as fórmulas, né? Também, aqui, essas fórmulas aqui, para achar as impedâncias do progressivo e do retrógrado. Impedância progressiva e do retrógrado. Para achar, ó, a potência, ó, devido ao progressivo, devido ao retrógrado, e com elas a gente consegue achar o torque, a potência mecânica
por essa fórmula aqui, né? E a gente consegue achar o torque também. A gente fez esses exercícios tanto na aula quanto lá aqueles exercícios bônus. E por fim, a máquina de indução bifásica, né? Que é pouco utilizada, certo? Ela é pouco utilizada, né? Porque os nossos sistemas são na sua maioria monofásicos, né? E trifásicos, né? A gente puxa o monofásico. Uma coisa importante, né? Ele tem uma alta eficiência, ele teria uma alta eficiência, o bifásico. Aqui, ó, o motor de indução bifásico possui dois enrolamentos que estão separados de 90 graus elétricos. E para uma operação equilibrada, seria necessário que esses enrolamentos fossem alimentados por uma fonte bifásica, na quais as tensões estivessem defasadas também de 90 graus. O que não tem, o que a gente não consegue achar facilmente, certo? Não existe a disponibilidade de tal fonte, uma vez que as limitações de padrão monofásico e bifásico derivam da distribuição de energia trifásica. Isso significa que em uma limitação de duas fases da rede elétrica convencional, as tensões teriam defasagem de 120 graus. Então, isso aí dificulta um pouco o uso da máquina de forma eficiente, mais eficiente, mas não quer dizer que isso impossibilita que ela seja usada, né? E aí a gente viu as fórmulas, ó. Primeiro você consegue achar as tensões aí, ó. A partir de VA e VB, né? De VF e VB, V alfa e V beta, né? VF, VB, e com isso a gente consegue lançar nas fórmulas e determinar aí o torque da máquina. Certo? Então essa daí, pessoal, é a parte teoria, né? Então acho que não, vocês fizeram os resumos, eu acho que também não tem muita dúvida, né? Alguma dúvida aí? Não, tá ok, senhor. Agora, na parte de cálculo, então na parte de teoria vai cair todo o livro, né? Já na parte de cálculo, vocês não precisam estudar a parte da primeira VA, né? Então, na parte de cálculo, ó, vocês têm que concentrar aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui. A parte, ó, principalmente, ó, as aulas, ó, dos encontros 10 e 11. Certo? Foram quando a gente viu as unidades 3 e 4. Vou puxar aqui, ó. Lá no encontro 10, a gente viu a unidade 3. Foi MRV e motores de passo, né? A gente até coloquei esses slides aqui da revisão. E aí, ó, dei uma olhada aí nos exercícios que eu baseei a prova nos exercícios dessas unidades, 3 e 4, ó. Essa fórmula aqui, fórmulas para calcular o torque, caiu muito naqueles exercícios bônus. Eu coloquei também na prova, né? Esse aqui da MRV, tá vendo? Esse aqui do motor de passo, a gente não mexeu muito nisso, né? Então, olha aí, olha o encontro 10 e principalmente o encontro 11. Esse aqui, os exercícios de cálculo, ó, que foram os motores monofásicos e bifásicos, ó. Certo? Então, são exercícios, ó, que a gente tinha que calcular a impedância, depois calculava a corrente, depois calculava a potência e, por fim, o torque. Certo? Então, dei uma olhada em todos esses exercícios aí. Isso aqui, com certeza, eu coloquei na prova. Certo? Cálculo do torque. Esse exercício 4 aqui, ó, tem todo o roteiro para um monofásico. Ó. Todo o roteiro para calcular o torque do monofásico. Então, não deixem de rever esse exercício, ó. E o exercício 6 tem todo o roteiro para calcular, ó, a potência de um motor bifásico. Ó. A gente viu isso aqui na aula, ó. Certo? Então, ó, encontro 10 e encontro 11, ó, são os mais importantes aí.
Alguma dúvida, pessoal? Agora é com vocês, né? Então, dar uma olhada. Não deixem para olhar no dia da prova, dá uma olhadinha antes nos exercícios, porque aí, ó, a hora que pegou a prova, você já sabe onde ir. Certo? Para finalizar a aula, ó, então vamos recapitular aí, ó. Não esqueçam, ó. Próxima sexta-feira é a nossa prova. Vai ser de 8 da manhã do dia 12 às 8 da manhã do dia 13, né? Na sexta-feira, na qual sexta-feira. unidade mesmo? 3 ponto... Como? A unidade onde está as questões que você falou? Eu vou deixar disponível lá na unidade 4, olha, anota aí, ó. Seção 3, aula, lá no AVA. Vai ter um link, do jeito que tem esse link que vocês entram para a aula, é do Teams, mas vai ser um formulário para vocês responderem. Vão ter 16 questões, 12 questões objetivas, que é uma alternativa só correta, e 4 de cálculo. Aí vocês vão ter que fazer no caderno, né? Porque não tem como desenvolver no formulário, vocês vão fazer o exercício no caderno e colocar a resposta final. Certo? Uhum. Seria bom vocês até mandarem a foto da resolução, né? Mas como eu só digito a resposta final na planilha, né? Daí você disse que as questões parecidas estão em qual unidade mesmo? Em qual aula, na verdade? As questões de objetivas, as de teoria, é do livro inteiro. Você tem que procurar no livro todo. Agora, as de cálculo, eu coloquei só das unidades 3 e 4, que são as da segunda VA, né? Tá bom. Certo? Na semana que vem, né, eu vou entrar também ao vivo e a gente pode tirar uma última dúvida da prova. Quem já fez a prova, já fez, né? A gente pode falar o que vocês acharam. Agora, quem ainda não tiver feito, ainda pode tirar alguma dúvida. Certo? Não deixe o prazo passar, porque depois das 8 da manhã do sábado que vem, da semana que vem, não abre mais. Aí você perdeu a prova. Eu vou mandar o link também no grupo do WhatsApp, certo? No dia, pra vocês não esquecerem. E não esqueçam, ó, amanhã e no próximo sábado, aula de laboratório às 4h30 da tarde. Mais alguma dúvida, pessoal? Então é isso, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não. Quer tirar mais alguma dúvida? Então, Leander, pode perguntar. é o seguinte, eu cheguei agora, né? Porque eu só pude entrar agora. Como é que é esse negócio de laboratório aí? As aulas de laboratório, ó, a gente tem que cumprir essa carga horária, né? São 2 aulas e elas ficaram para o sábado. Vai ser amanhã, dia 6, e no dia 13. O que acontece? Para incentivar a participação, eu vou disponibilizar mais 80 pontos bônus, certo? Quem não participar não perde, né? Porque a prova continua. A prova é 4.000 pontos. Vocês já estão com os bônus que ajudam, né? Agora, quem participar ainda vai ganhar mais esses 80 pontos aí, certo? Ah, sim, entendi. Quem já quiser baixar o programa, ó, é aquele CAD-SIMU, ó. E vai ser essa Também aula de vou falar. laboratório, vai ser online? Ou vai ter que ir na faculdade? Não, é online. A gente vai fazer no programa. Ah, tá, tranquilo. Aí como que vai funcionar, ó? Anotem aí, ó. O software é esse, ó. Tem como você disponibilizar esse link lá no grupo? Tem, eu ponho lá no grupo. E eu acho que eu também tenho o EXE dele. Esse é bem melhor. É bem melhor que vocês já. Ele é um programa bem levinho. Tá bom. Quem fez a disciplina comigo de controle, como que é aquela disciplina? Controle e automação, a gente mexeu nesse programa. A gente pôs um CLP, agora a gente vai pôr um motor. Certo, nele. Ok. Outra coisa também da aula de laboratório, como ela vai funcionar, mas eu vou falar de novo. Vai ter os 80 pontos, aí a gente vai falar um pouco, né, do conteúdo, vou mostrar a simulação, aí depois vocês façam, vocês vão fazer no programa vocês vão fazer um vídeo, certo? Para ganhar os 80 pontos tem que mandar o vídeo. Ah, sim, entendi.
certo? Mas aí amanhã a gente fala mais sobre isso na aula. Mais alguma dúvida? Então acho que a gente pode encerrar, né? Porque não tem mais, mas só se vocês quiserem que eu explique mais alguma coisa. Algum exercício? Não? Não, professor, o senhor já explicou tudo. É, do jeito que agora, precisa. agora é com vocês. Não, então tá. Eu vou parar a gravação aqui.